em nome de Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Querido, aproveita que você está de pé e, por favor, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Aproveita que você já está de pé, pega aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e abra ela aí, por favor, em Lucas, no capítulo de número 5. É o texto onde nós vamos meditar nessa noite, e eu creio que Deus irá falar conosco. Creio que Deus irá ministrar ao nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 5, e verso de número 1. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, segundo Evangelho, Mateus, logo em seguida vem Lucas, capítulo de número 5 e verso de número 1, aleluia. Está escrito assim: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto, à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém, glória a Deus. Senta aí, querido, toma o seu lugar. Graças a Deus, não se esqueça, você está na casa do Pai. A Bíblia diz: aonde o Espírito está, ali há liberdade. O louvor parou aqui, mas no nome de Jesus que ele não pare aí. Que a nossa vida louve, que a nossa vida adore, que a nossa vida reverencie ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Querido, esse texto, ele fala de um dia de frustração. Esse texto, ele traz a narrativa de um dia que seria um dia de decepção na vida de alguns homens. Mas por outro lado também fala de um dia muito especial. Afinal, fora nesse dia que Jesus estava chamando os seus primeiros discípulos. Então, esse dia seria lembrado na vida desses homens, ou por ter sido um dia de tristeza, ou por ter sido um dia de muita alegria. De uma dessas duas formas, esse dia seria lembrado na vida desses homens. Do que dependia essa lembrança? Dependeria daquilo que fosse mais importante para eles. Se a pesca, se o resultado fosse o mais importante, esse dia seria lembrado como um dia triste. Mas se o mais importante fosse uma vida com Jesus, esse dia seria lembrado como um dia de muita alegria. O verso de número 1 começa me dizendo que em um determinado dia, e aconteceu que em um determinado dia. Você crê em Jesus? Você crê na palavra de Deus?
Então me deixe dizer algo: quem crê em Jesus, quem crê na palavra, não vive de acaso. Quem crê na palavra de Deus, quem crê na palavra de Jesus, não vive do acaso. A Bíblia diz: e aconteceu em um dia determinado. A minha Bíblia não diz que aconteceu qualquer dia. A minha Bíblia não diz que aconteceu em qualquer hora. Mas a minha Bíblia diz que o que aconteceu, aconteceu em um dia determinado. Então, se nós cremos em Jesus, se nós cremos na palavra, nós não estamos vivendo ao léu, nós estamos vivendo debaixo da direção de Deus, debaixo do mover de Deus, crendo naquilo que o Senhor preparou. E eu sei que quando eu falo assim, talvez você já comece a pensar e imaginar e dizer: pastor, mas então você está querendo me dizer que até mesmo aquele dia de sofrimento foi determinado? Se tudo que eu vivo, por crer em Deus, por crer na palavra, até aquele dia de tristeza foi determinado. Querido, não digo eu, diz a palavra, diz Paulo, Romanos capítulo 8 e verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam de acordo com o seu chamado. Nós precisamos compreender isso. Todas as coisas significa todas as coisas. E aí eu te pergunto: todas as coisas cooperam para o bem de todos? Não, parabéns. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam conforme o seu chamado. Só que nós temos um problema e nós acreditamos que todas as coisas cooperar para o bem significa que coisas ruins não vão acontecer. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E quando ela diz que todas as coisas cooperam, inclusive as ruins. Por que, pastor, que não está cooperando na minha vida? Talvez porque eu não amo a Deus na dimensão que eu digo amar. Porque a minha Bíblia afirma, ela não deixa dúvida. Romanos 8 e 28, põe para mim por favor, Romanos capítulo 8 e 28. Pois bem sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então nós cremos nisso. E aqui fica muito claro: em um dia determinado aconteceu. Então nós precisamos compreender. E aí eu fico tocado pelo texto, que o texto me diz assim, que a multidão espremia Jesus, que a multidão comprimia Jesus. A multidão estava próximo, a multidão queria estar cada vez mais próxima. Você veio aqui nessa noite porque você quer estar mais próximo de Jesus. Você veio aqui essa noite porque você quer se aproximar ainda mais dele, porque você quer conhecê-lo ainda mais. E eu fico maravilhado, porque havia um motivo, havia uma razão para eles estar perto de Jesus. Você já parou para se perguntar por que você quer estar perto dele? Por que você quer ter proximidade com ele? Por que é que você quer estar ao lado dele? Eu não sei você, mas eu fico tocado pela razão que eles comprimiam Jesus. Eu fico alegre, eu fico esfuziante pela razão a qual esse povo de fato estava perto de Jesus, porque minha Bíblia diz que a multidão o exprimia de todos os lados. Esse para significa motivo, esse para significa propósito, esse para significa intenção do coração. Para quê? Para ouvir a palavra. Sabe, querido, o meu sonho, o meu desejo, a minha oração é para que a maior motivação para as pessoas virem para a igreja seja essa: para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. A gente pode dizer, o momento mais importante do culto é o louvor, não é? Talvez alguém errado já disse, o momento mais importante do culto é as ofertas, não é? O momento mais importante do culto é o momento da palavra, é o momento que Deus está falando. Sabe por quê? Porque da palavra depende o nosso louvor, da palavra depende a nossa oferta, da palavra depende a nossa vida, da palavra depende o nosso cristianismo. Sabe por quê que às vezes o culto é incompleto? O culto que nós entregamos para Deus é incompleto, porque a gente pensa que cantou, sacudiu, ofertou, mas na hora da palavra fechou o coração.
No momento mais importante a gente ficou inoperante. E a gente achou que Deus recebeu a adoração. Não existe adoração maior do que a obediência. Obediência. O Senhor diz: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. É na obediência que a gente para ouvir a palavra e abre o coração. Não, eu não quero estar aqui só de corpo presente. Eu quero estar com o meu coração. Porque essa palavra pode mudar a minha vida. Essa palavra pode mudar a minha história. Porque a palavra é poderosa. A palavra é poderosa. A própria Bíblia diz que a palavra é mais afiada do que espada de 2 gumes. Capaz de fazer divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Porque é que às vezes a gente caminha de uma maneira almática, porque a gente não permite que a palavra faça divisão. E a gente começa a entender o que é alma e o que é espírito. Deus não nos chamou para andar na alma. A palavra de Deus diz: aquele que é espírito, viva no espírito. A palavra de Deus diz: o Senhor é espírito, e é necessário que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Na hora da palavra, quem recebe a palavra é o espírito e não a alma. No louvor, a alma até consegue cantar, sacudir. Mas é nessa hora de sentar e abrir o ouvido, abrir o coração, que é o Espírito que diz: eu preciso dessa palavra. E eu creio nessa motivação, nessa intenção, que as pessoas virão para ouvir a palavra. As pessoas, pode ter um bom louvor, pode ter um bom ambiente, mas isso tudo é detalhe, o mais importante é a palavra, o mais importante é Deus falando, aleluia. Graças a Deus. E queridos, note que o texto diz que Jesus ali, ele percebeu 2 barcos que foram abandonados. Ele observou junto à beira do lago, verso 2, 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Então observa que Jesus não notou os pescadores, Jesus notou os barcos vazios. Jesus não notou que os pescadores estavam fazendo. Ele percebeu que haviam 2 barcos vazios ali. Ele enxerga 2 barcos que haviam sido deixados na praia. Ali ele enxerga os barcos sem os pescadores, ou seja, eles estavam abandonados. Os barcos estavam na areia. Se o barco está na areia e não tem mais pescador, é sinal que não tem mais pesca. Consegue entender? O barco está na areia, o pescador não está mais dentro do barco. Se o barco está na areia e não tem pescador, é sinal que não tem mais pesca. Sinal que eles abandonaram e agora não vai haver mais pescaria. Mas sabe o que é lindo disso? É que se não tem mais pesca, é sinal que existem alguns homens disponíveis para algo maior. Não, eu vou repetir para você glorificar. O barco está na areia, não tem pescador. Não tem pescador, não tem mais pesca. Se não tem mais pesca, significa que tem alguns homens disponíveis. Significa que tem alguns homens disponíveis para algo maior. Lembra que eu disse que esse dia pode ser lembrado ou por tristeza ou por alegria. O que vai definir é o que é mais importante no coração desses homens. Verso 2, Jesus observou, Jesus viu. Como é lindo, né? Quando alguém diz isso para a gente. Essa semana eu estava terminando uma corrida, a passageira foi descer do carro. Primeira vez que eu fiz a corrida, que eu peguei ela como passageira. E ela, antes de descer, ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: olha, eu não te conheço, mas Deus está mandando te dizer que Ele está vendo. E aí, quando a gente escuta algo assim, não é? Você não fica feliz? Deus está vendo. Glória a Deus. Calma, irmão. Muita calma. Como já diria alguém, muita calma nessa hora. Deus está vendo. Mas o detalhe é o quê? O que Ele está vendo. Como Ele está vendo. Que normalmente a gente já entende assim: Deus está vendo, graças a Deus Ele vai me socorrer. Não, talvez Ele pode estar vendo algo que Ele não está gostando. A gente tem o fator de já trazer porque é bom para a gente, não é? Deus está vendo, é sinal que o socorro está chegando. Não, quem sabe Ele está dizendo: arruma a vida, alinha a vida, porque a palavra de Deus diz isso: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os bons
e os maus. Só que a gente, na nossa religiosidade, quando alguém fala, Deus está vendo, você fala amém, Ele já vai me socorrer. Não, quem sabe Ele está querendo puxar a tua orelha. E eu falei, amém, mano, ele sabe. Glória a Deus. Vamos orar para, né? Por que eu estou falando disso? Porque aqui nesse texto Jesus viu. Jesus estava vendo, irmão, não estou vivendo em pecado não, tá bom? Não fica com essa cara de assustado. Eu só sou realista. Eu fui orar e dizer, Senhor, será que o Senhor está se agradando do que o Senhor está vendo? Eu vou sair dizendo, olha, Deus mandou a resposta, que Ele está vendo. Não, a minha preocupação é, Senhor, o que o Senhor está vendo está sendo bom? O que o Senhor está vendo está te agradando? O que o Senhor está vendo era o que o Senhor queria ver? Porque nesse texto aqui, Jesus estava vendo, Jesus estava observando, né? Então precisamos pensar qual é a similaridade com aquilo que Jesus está vendo e aquilo que eu acho que Ele está vendo. É isso que nós precisamos nos preocupar. Por quê? Porque aqui nesse texto, Jesus olha e Ele vê 2 barcos deixados na praia. Então a ótica de Jesus é a partir da praia. A partir da praia, Jesus está vendo os barcos. Olha a visão de Jesus, da praia para a água, da terra para a água. Mas os pescadores estão aonde? O texto que nós lemos diz. O texto que nós lemos há pouco diz o quê? Que eles estavam pescando, pararam de pescar e foram lavar as suas redes. Aonde se lava a rede? Na água. Então Jesus está na praia, vendo os barcos, e os pescadores estão aonde? Na água, lavando as redes. Hoje aqui, eu tenho a mesma visão que vocês? Vocês estão vendo as mesmas coisas que eu? Não, porque nós estamos de lados opostos. Jesus está na praia, vendo o barco. Os pescadores estão na água, lavando a rede. Então Jesus vê, mas o que Jesus vê não é a mesma coisa que eles veem. A forma que Jesus está vendo não é da mesma forma que eles estão vendo, né? Precisamos compreender isso. Então Jesus observou, Jesus viu a partir da praia. Então eles estão o quê? De lados opostos. Ou seja, a visão não é a mesma. Se eles estão de lados opostos, o que cada um está vendo não é o mesmo. Lembra que eu disse, Deus está vendo, que bom, mas será que Ele está vendo da mesma forma? Será que eu estou vendo da mesma forma que Deus? Será que não é Ele que tem que ver como eu vejo, sou eu que preciso ver a partir dEle. Somos nós que precisamos ver a partir dEle. Então Jesus está vendo a partir da praia, eles estão vendo ali lavando as redes. Eles estão de lados opostos. E de lados opostos a visão não é a mesma. Por que às vezes é tão difícil caminhar, como o casamento às vezes está difícil, às vezes viver na comunidade é difícil. Por quê? Porque a nossa vida denuncia a nossa visão. Porque a forma que caminhamos denuncia para onde estamos olhando. O profeta Amós diz, como andarão 2 se não estiverem de acordo? Não tem como duas pessoas andarem se elas não estiverem olhando para o mesmo lugar, se elas não quiserem ir para o mesmo destino. Então nós vemos aqui lados opostos, e lados opostos a visão não é a mesma. Lados opostos, direções opostas. Direções opostas geram visões opostas. E visões opostas determinam caminhos diferentes. Entende? Um está vendo de um lado, outro está vendo do outro. Como cada um tem uma visão, cada um acaba estabelecendo um destino. Destinos diferentes, caminhos diferentes vão levar a destinos diferentes. Nós precisamos compreender essa verdade, né? Infelizmente, caminhos diferentes não levam ao mesmo destino. Caminhos diferentes não vão levar ao mesmo destino. A gente não pode querer chegar no mesmo lugar indo por caminhos diferentes. Sabe, infelizmente, muitas vezes nós estamos caminhando assim, com uma visão diferente, olhando para um destino diferente e achando que vamos chegar no mesmo lugar. Não vamos. Quem caminha por caminho diferente não chegará no mesmo destino. Olha só, eles olham para a terra. Eles estão lavando as redes, enquanto lavam as redes, olham para a terra. Jesus está da terra olhando para a água. Eles olham da água para a terra, Jesus olha
da terra para a água. Sabe, olha como isso é importante. Talvez eles, ao olharem da água para a terra, sabe qual era o desejo? Sair dali. Sair dali. Ao olhar, não pescamos nada, a pescaria foi frustrada, foi decepcionante. Aí eles olhem para mim, eles olham para a areia. Talvez qual era o desejo? Vamos embora daqui, vamos sair daqui, não vamos permanecer aqui, né? Porque estão olhando para a terra. O desejo talvez fosse buscar uma solução para os problemas. Eu preciso de uma solução. Aleluia. Agora Jesus, a partir da terra, olha para a água. Olha a diferença. Eles da terra, né, eles da água olham para a terra, e Jesus da terra olha para as águas. Está olhando para a água. Então é a partir disso, daquilo que Jesus olha, o que ele faz? Agora ele decide entrar em um dos barcos. Agora ele decide entrar no barco, porque ele está olhando da terra para a água. E olhando para a água, ele decide entrar no barco. Ele entra no barco. Aleluia. Glórias a Deus. Agora ele entra no barco, porque ele está olhando para a água. Deus seja louvado, irmão. Deus seja louvado. Aleluia, graças a Deus. E agora ele entra no barco. Amém? Agora ele entra no barco, porque é uma visão diferente. Ele entra no barco, né? Ele entra ali e ele está olhando por outra ótica. Ele decide entrar aonde? Ele decide entrar em uma estrutura que até então havia sido abandonada. Jesus, com uma ótica diferente dos pescadores, agora ele decide entrar naquela estrutura que até alguns momentos havia sido largada, havia sido abandonada. Agora dentro do barco, o que é que Jesus faz? Agora dentro do barco, Jesus diz: olha, afasta esse barco da terra, afasta esse barco da praia. Ele olha por uma visão diferente, por um lado diferente. A partir do que ele olha, agora ele entra nesse barco, naquele que antes fora abandonado, e agora ele diz: olha, afasta esse barco da terra, coloca esse barco na água. Querido, pensa nisso. Como afastar um barco da terra? Como é que a gente afasta um barco da terra? Como nós afastamos um barco da praia? Colocando ele cada vez mais dentro d'água. Quanto mais o barco entra dentro d'água, mais longe da terra ele fica. Quanto mais o barco entra na água, mais longe da terra ele fica. E o que Jesus faz é isso. Jesus diz: olha, afasta esse barco da terra. Sabe, o barco se afasta cada vez mais da terra quando ele entra na água. É quando ele entra na água que ele vai ficando cada vez mais longe da terra. Sabe, eu gostaria de te ajudar que você entendesse algo nessa noite. Existem afastamentos que vão gerar proximidade. Existem afastamentos que vão gerar proximidade. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Que afastar que vai gerar proximidade, que afastar que vai gerar essa... Olha, coloca o barco na água, que quanto mais na água ele estiver, mais longe da terra ele fica. Pega isso, quanto mais perto da verdade nós estivermos, mais longe da mentira estaremos. Quanto mais perto da luz estivermos, mais longe das trevas estaremos. Olha o que está acontecendo. Jesus está dizendo: afasta esse barco da terra,
Por que muitas vezes a gente não consegue fluir? Porque a gente ouve semana após semana a direção de Jesus: afasta o barco da terra. E aí parece que a gente firma mais ainda na terra. Aí parece, já viu aquelas pessoas que vão para a praia e se enterram e fica só a cabecinha de fora assim, e os pezinhos? A gente parece bem desses. A gente ouve a palavra e faz exatamente o contrário, faz montinho de areia. E Jesus está dizendo: afasta da terra. Porque quando você para afastar da terra, você vai colocar esse barco nas águas. Quanto mais nas águas ele estiver, mais longe da terra ele estará. Quanto mais longe da terra ele estiver, mais dentro da água ele estará. Sabe, nós precisamos entender isso. Por que às vezes o nosso cristianismo não prossegue? Porque a gente para de fazer algo, mas não se afasta daquilo que parou. Por que o irmão está indo embora? Alguém verifica. Porque ele está indo embora? Traz ele para ouvir a palavra. Ele veio para ouvir a palavra. Aleluia. Olhe para mim, deixe o Espírito Santo trabalhar. Quanto mais longe, porque às vezes a gente parou de fazer algo, mas a gente parou naquilo. Não basta parar de mentir, começa a andar cada vez mais na verdade. Quanto mais na verdade a gente anda, mais longe da mentira a gente fica. Porque não tem assim, tem gente que fala, você nunca ouviu alguém dizer: essa mentirinha é branca, essa mentirinha é boa. Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha boa. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Pode o diabo fazer algo bom? Ele é o pai da mentira. Então não tem mentira branca, não tem mentira boa. Eu já ouvi gente dizer da mentira do bem. Essa mentira é do bem, é para o bem. Não, mentira nunca vai ser para o bem. Mentira é do mal. Então, como eu faço? Eu vou me aproximando da verdade. Não é isso que a palavra de Deus diz? João 8, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora. Então eu conheço, vou me aproximando da verdade. Quanto mais próximo da verdade eu estou, mais longe da mentira eu fico. Quanto mais o barco é colocado na água, mais longe da terra ele fica. Quanto mais na luz andamos, mais longe das trevas ficaremos. Então fala de um posicionamento. Sabe por que esse barco aqui está inoperante? Esse barco do texto, ele não está inoperante porque ele não serve para nada. Esse barco não está inoperante porque ele não tem qualificações para ser usado. Não é isso que você pensa muitas vezes? Por que não me usam? Por que Deus não me usa? Será que eu não tenho qualificação? Será que ninguém me vê a minha estrutura? Será que ninguém vê o que eu tenho, o que eu posso oferecer? Só que esse barco não está deixando de ser usado. Não é porque ele não pode, não é porque ele não tem, não é porque ele não tem estrutura. Ele está deixando de ser usado porque ele está na posição errada. Ele está inoperante porque ele está na posição errada, porque lugar de barco não é na terra, lugar de barco é dentro d'água. Então ele está ali inoperante, não é porque ele não serve, mas é porque ele está na posição errada. É porque ele está fora da posição que deveria estar. Sabe, qual a utilidade? Pensa nisso. Quantas vezes você já viu um barco passando na rua? Você vê isso no seu dia a dia, você está andando, de repente fecha o sinaleiro, passa um barco. É assim? Não. Qual utilidade um barco tem em terra firme? Qual valor um barco tem em terra firme? Nenhum. Porque ele não serve para nada na terra. Não é assim? Mas por outro lado, ninguém sobrevive sem um desses dentro d'água. Ninguém consegue se manter vivo sem um barco dentro d'água. Por quê? Porque o que importa aqui é o posicionamento. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Nós comprometemos muitas vezes o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós estamos mais envolvidos com a terra do que com a palavra. Comprometemos a nossa utilidade no reino, quando estamos mais envolvidos com o mundo do que com o céu. É uma questão de posicionamento. Pode ter toda a estrutura, pode ter toda a capacitação, pode ter todo o talento, pode ter toda a oratória, pode ter todo o conhecimento, mas o que nos deixa inoperante é a falta de posicionamento. Muitas vezes estamos mais envolvidos com o mundo do que com o céu, mais envolvidos com a terra do que com a palavra, e estamos ali: eu quero ser usado, por que não me usa?
Quer um segredo para ser usado? Se afasta da terra. Se afasta da terra. Se afasta da terra. Jesus está ali, ele entra, aleluia, há esperança para nós, há esperança para nós. Jesus é esperança. Porque o barco está abandonado, o barco está deixado, o barco está inoperante, mas Jesus decidiu entrar dentro desse barco. E de dentro desse barco ele começa a dar instrução: põe dentro d'água, porque esse barco nasceu para estar dentro da água. Sabe, nós precisamos descobrir, aqui na palavra de oferta foi falado viver por algo maior. Vivemos por algo maior. Aleluia. Então olha que maravilha, né? Muitas vezes a gente pode estar assim, mas agora olha o que acontece ali, o cenário começa a mudar. O barco que antes estava largado, deixado na praia sem ninguém, largado, abandonado. Pensa nisso, o barco está lá. Você já viu aquelas pinturas antigas que fazem de praia, que tem um barquinho na praia assim? Chega a ser nostálgico olhar para aquilo, né? Aquele barco largado, você fala, puxa, não é algo assim motivador. O barco está lá, largado na areia, abandonado. Olha a cena, o barco que antes estava largado, abandonado, parado na areia. Agora está como? Agora está dentro da água. E dentro da água agora ele está tripulado. Tem tripulação dentro do barco. E mais do que isso, dentro do barco está ninguém mais, ninguém menos que Jesus. É Jesus que agora está dentro daquele que outra hora estava abandonado, que outra hora estava esquecido, que outra hora estava lá não cumprindo o propósito, mas agora ele está de volta nas águas, e nas águas Jesus está dentro dele. Não, e pega essa, irmão, mais do que Jesus está dentro dele, agora de dentro dele Jesus começa a ensinar. Cadê os barquinhos que antes estavam abandonados, mas que agora Jesus habita, e de dentro de vós ele começa a ensinar. Isso fala de uma vida. Olha que coisa maravilhosa, o cenário mudou. Sabe, alguém podia dizer, ei, aquele não é o barco que havia sido largado por causa da decepção da última pesca? Esse não era o barco que alguém largou, que alguém abandonou, que alguém não quis saber mais? Esse não é o barco que até agora há pouco dentro dele todos estavam desanimados, decepcionados? Não é esse barco? E alguém diria, sim, é ele mesmo. Mas agora algo mudou. Agora ele é tripulado. Agora não tem um convidado dentro do barco, agora tem um capitão. Porque Jesus não esperou para ser convidado para entrar. Jesus entra, e a partir de que entra ele fala assim, põe nas águas. Afasta da terra. Então ele está dando uma voz de comando. Ele está falando, olha, você pode afastar esse barco? Esse pode significa assim, você quer? Por que Jesus não faz? Ele pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus renova, Jesus batiza. Aleluia! Mas a questão é, nós queremos o que ele pode fazer? Que queres que eu te faça? A Bíblia diz que nem tudo é possível para o homem. Nem tudo é possível para o homem. Essa libertação, essa transformação, essa renovação, esse fortalecimento, talvez não seja possível para nós. Porque a Bíblia diz que nem tudo é possível para o homem. Mas para você glorificar, a mesma palavra, o mesmo versículo diz, mas não existe impossíveis para Deus. O homem não pode todas as coisas, mas para Deus nada é impossível. Aleluia! Esse é o mesmo barco, só que agora está diferente. Sabe, a gente precisa compreender isso. Eu não sei se além de mim, alguém mais aqui se frustra. Não sei se além da minha casa, alguém mais aqui enfrenta frustrações na vida. A gente enfrenta. Aí sabe o que eu começo a compreender? Que existem frustrações, decepções. Pega essa no seu coração e que o Espírito Santo testifique. Existem frustrações, decepções que não vêm para nos parar.
que não vêm para nos matar, mas que elas vêm para nos alinhar com a vontade de Deus para nós. Que elas vêm para alinhar o propósito de Deus na nossa vida. Não sei se você está entendendo, mas o dia, a forma que você lembrava de algum dia pode mudar hoje. A minha Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não sei se você compreende isso, mas o que a Bíblia está dizendo é: o choro não é contínuo. A Bíblia está dizendo: o choro não é para sempre. Ele pode existir, amém? Mas segundo a Bíblia ele tem um tempo para cessar. A questão não é por que é que eu estou chorando. Não, eu vou chorar, mas a questão é por que eu ainda estou chorando. Ó. Se a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que vem pela manhã? Naturalmente, o que vem pela manhã? O dia, o sol. Quando a alegria vem, quando o sol da justiça começa a resplandecer na nossa vida. Quando o sol brilha, não há mais lugar para trevas. Quando o sol brilha, não há mais lugar para escuridão. E eu não sei se você sabe disso, e é isso que nós precisamos compreender, irmão. É isso que nós precisamos entender. Porque muitas vezes, por que é que nós andamos enfraquecidos? Porque nós dizemos ter fé, mas não nos movemos por fé. Quem crê que o sol existe? E aí, amanhã é segunda-feira, certo? Amanhã, do jeito que está aí, a tendência. Olha a previsão do tempo aí, viu? Já é chuva, é feio. Mas diga uma coisa para mim, amanhã, o dia amanhecendo feio, chuvoso, nublado, com muitas nuvens. E eu te pergunto, o sol deixou de existir? Você só não está vendo, mas ele continua no mesmo lugar. Está nublado, está fechado, mas o sol está lá. E aí nessa hora você fica falando, mas pastor, mas eu queria a Bíblia, então eu te dou. Um dia Deus chega para Abraão: Abraão, eu vou estabelecer uma aliança com você. Olha para o céu e conta as estrelas. Podes contar? Quem já contou estrela aqui, irmão? Dá para contar as estrelas do céu? Tem como? Não, não dá porque é muito. Abraão, conta as estrelas do céu. Não dá, mas assim será a tua descendência. Sabe os grãos da areia da praia? Assim será a tua descendência. Você crê? Creio. Então faz um sacrifício para mim. E Abraão vai e faz. E ele faz conforme o Senhor manda, faz os animais certinho, faz da forma certa. E a Bíblia diz, e o fogo do Senhor veio e aceitou o holocausto. Só que eu acho lindo que depois de tudo isso, a Bíblia diz assim: e escureceu e Abraão caiu em sono. Você entendeu ou não? Deus fala: Abraão, conta as estrelas. Vou tentar, Senhor, mas não dá. E aí você pensou assim: não dá porque é difícil de contar. Deus estava falando: dá para contar a estrela de noite? Muito menos de dia. Só que eu não preciso ver para crer que elas estão lá. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu creio que elas estão, né? E a gente diz: o Senhor, quem não diz o Senhor está no controle de todas as coisas. E por que você se apavora diante de algumas situações? Sofrer é uma coisa, irmão, se apavorar é outra. Sofrer é uma coisa, querer abandonar é outra. Ele está no controle, mas algo sai, já quero largar tudo. Não, eu não estou vendo o sol, mas eu estou crendo que ele está lá. E sabe o que é mais lindo? Que o sol está acima das nuvens. Que o sol está acima da tempestade. Por que às vezes a gente tem essa dificuldade? Porque a gente diz que tem fé, mas só crê no que vê. A gente diz que tem fé, mas só acredita naquilo que os nossos olhos contemplam. Então algumas frustrações vêm para alinhar.
Veio frustração, acredite, não é para você parar, não é para desanimar, não é para morrer, não, é para rever o que Deus tem com você, é para rever a tua história com Deus, é para permitir que o Senhor alinhe o propósito dele na tua história. E eu acho lindo que a Bíblia diz assim, que o barco pertencia a Pedro. E não existe nada desnecessário na Bíblia, absolutamente nada, nenhuma vírgula na Bíblia é desnecessária. Porque se nós cremos de fato em Deus, em Jesus, até algumas vírgulas falam com a gente. Naquele respirar de troca de sentença, Deus fala com a gente. Então a Bíblia diz assim, o barco pertencia a Pedro. Só que Jesus entra no barco. E quando entra ele diz assim, você pode afastar esse barco da terra? Não sei se você entendeu. O barco pode ser de Pedro, mas quem está dando ordem agora é Jesus. Não importa de quem é na terra. Importa de quem vem o comando do céu. Importa a palavra de Jesus. Você entende? Porque às vezes a gente faz isso. A gente fala, Jesus, entra na minha vida. Ele entra. E aí como eu não estava aqui ontem, eu estava ministrando fora em Curitiba, mas o Alisson pregou e já fiquei sabendo que foi sobre Marta e Maria. Né? Então muitas vezes o que Jesus está falando? Mas a gente às vezes está fazendo de maneira oposta. Jesus está na casa de Marta e Maria. Maria para por causa da presença de Jesus. Mas Marta está lá, ocupada, com muitas coisas por fazer. Sabe? O barco é de Pedro. Mas agora que Jesus está dentro do barco, a autoridade é Jesus. E é Jesus quem orienta. Leva esse barco para águas mais profundas. Leva esse barco para longe da terra, afasta da terra. E o que eu acho mais lindo aqui, irmãos, pensa comigo, cria essa cena aí, o barco na praia, o barco não estava totalmente fora d'água, o barco estava mais na terra do que na água, senão Jesus não falaria, afasta da terra. Jesus não pede para entrar no barco, ele entra. A minha Bíblia dizia, entrou no barco, e quando entrou agora pediu, Pedro, afasta esse barco da terra. E aí sabe o que eu imagino e o que eu acho lindo? Jesus está dentro do barco, o barco está meio terra, meio água, acredito que mais para terra do que água. E quando Jesus fala assim, Pedro, afasta esse barco da terra, Pedro não faz assim, ó. Está entendendo? Afasta esse barco Pedro, afasta esse barco da terra. Pedro não faz assim, ó. Pedro faz assim, ó. Não entendeu, né? Às vezes a gente quer Jesus dentro do barco da nossa história, mas a gente afasta. Pedro não afasta o barco da terra. Pedro se afasta com Jesus da terra. Às vezes a gente quer que Jesus opere no casamento, na família, nos negócios, no ministério, na nossa vida, mas a gente põe ele dentro do barco e afasta até ele da gente. Porque eu quero ficar com a multidão. Eu quero ficar na terra, mas Pedro não afasta o barco. Pedro entra dentro do barco. E de dentro do barco afasta o barco. Pastor, como você sabe disso? Porque depois de ensinar, a Bíblia diz assim que Jesus olhando para Pedro disse, Pedro, vamos para águas mais profundas? Se Pedro estivesse na terra, Jesus ia ter que dizer, ô cabeção, faz favor de vir para o barco. Mas será que não é assim que a gente faz quando a gente quer que Ele abençoe as nossas finanças, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso casamento, mas a gente não quer estar no barco com Ele? Eu quero que Ele faça, mas eu não quero estar com Ele enquanto Ele faz. Eu quero que Ele realize, que Ele mude minha história, mude meu casamento, mude minhas finanças, mude o meu ministério, mas Ele lá no barco e eu aqui no meio da multidão. Será que não é assim que às vezes a gente caminha? Será que não é assim? Mas Pedro não afasta o barco com Jesus. Pedro se afasta com Jesus da terra. Ele escolhe, eu prefiro ficar com Jesus do que com a multidão. Coisa linda, irmão. Essa semana nós fizemos quarta-feira aqui, falando no culto, falamos um pouco dos louvor, né? Do louvor da época dos irmãos, assim, mais antigos. E aí quantos irmãos não me mandaram, eu baixei esse louvor, pastor, eu fui buscar esse louvor, pastor, olha aqui, estou escutando esse louvor, pastor, sabe, é ouvir uma voz e dizer, cara, é isso, eu vou me afastar da terra, eu quero me afastar daquilo que me afasta de Jesus, eu vou me afastar da multidão. Sabe, hoje muitos querem Jesus no barco, querem que Jesus faça algo no barco, mas não querem estar com Ele no barco enquanto Ele faz.
E aí no verso 4, aqui aparece algo sensacional, maravilhoso, né? Ao que replicou Simão: mestre, verso 4, assim que acabou de ministrar, de dentro do barco Jesus está ensinando, a Simão e aos demais, dirigiu-lhe a palavra: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para as pescas. Então, ele dentro do barco, agora o que aparece? Um ide. 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 Será que não é essa a comissão da igreja? O irmão falou aqui agora, na abertura do culto. Emocionado aqui falando. O que nós temos falado aqui, querido? O que a gente vem fazendo no domingo? A gente vem ouvir uma voz para alinhar a nossa vida. É mais do que vir à igreja. É vir para ser igreja na segunda, para ser igreja na terça, para ser igreja na quarta, para ser igreja na quinta. Só que a gente louva, canta, até de vez em quando oferta, mas quando fecha o coração para a palavra, como é que a gente é igreja na segunda? Como é que a gente é igreja na terça? Como é que a gente é igreja na quarta? Aí as pessoas estão morrendo, indo para o inferno dentro da nossa casa, e nós não temos sensibilidade, porque o que produz sensibilidade é a palavra. O pastor Jonathan pregou aqui domingo passado e falou: hoje nós temos crentes emocionados, mas Jesus não nos pede para a gente ser emocionado. O que Ele espera de nós é uma paixão, é sermos apaixonados. Por quê? Porque emoção passa. Emoção hoje é boa, daqui a pouco emoções não são só boas. Gostar é uma emoção, não é? Mas odiar é o quê? Então quem vive de emoção vive nessa oscilação, altos e baixos. Então no louvor, emocionado eu canto, mas na palavra, emocionado eu me fecho. E aí como é que eu sou igreja na segunda, na terça? Aí eu passo, as pessoas estão morrendo, mas eu não estou nem aí, porque a palavra não me tocou. Porque ao invés de abrir o coração para a palavra, emocionado, eu me fecho. E aí a palavra não produz aquilo que deveria produzir. E qual é a comissão de Jesus para a igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo quanto vos tenho. O que é para você ensinar para as pessoas? O que é para a igreja ensinar para o mundo? O que a gente pensa? O nosso achismo? A nossa teoria? O resultado das nossas emoções? Ensinai tudo quanto vos tenho ensinado. Mas como, Senhor? Se naquela hora eu estou de coração fechado, não estou aprendendo. Então se eu não estou aprendendo, o que eu estou ensinando? E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, os ensinando tudo quanto vos tenho ensinado, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, 19 a 20. Quando é que Jesus está com a gente? Toda hora, quando eu estou emocionado? Não, quando eu estou cumprindo a vontade dEle. Quando eu estou ensinando aquilo que Ele me ensinou. Quando eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi dEle. Então aqui aparece um ide. Só que esse ide, porque todo mundo quer ir por Jesus. Todo mundo quer sair, falar. Todo mundo quer, não é assim? Só que esse ide só aparece depois do vinde. Esse ide para águas mais profundas foi consequência do quê? Entra no barco e vamos nos afastar da terra. Esse ide é resultado do vinde. A Kathleen pregou aqui esses dias, né? O ide vem depois do vinde. Primeiro precisa vir para depois ir. E aqui é isso que acontece, aparece um ide, mas esse ide só vem depois do vinde. E mais do que isso, nesse vinde tem um descansai. Vem, afasta o barco da terra. Enquanto afasta, Pedro está do lado, a Bíblia diz: Jesus se assenta. Eu acredito que o Pedro se assentou também. Enquanto se assenta, Jesus está ensinando. Enquanto Jesus está ensinando, descanso é gerado. Enquanto Jesus está ensinando, força é gerada. Então tem um ide, mas esse ide vem depois do vinde. E nesse vinde tem o que? Um descansai. Vamos só relembrar quem eram esses homens. Homens que passaram uma noite toda tentando pescar e não pescaram nada.
Nessa hora alguém pensa assim, mas pastor, pescar é relaxante. É relaxante quando é esporte, não quando é profissão. Quando você passou a noite inteira tentando pescar, não pescou nada, agora você está voltando para a praia, lembrando, eu tenho uma mulher, eu tenho filhos, eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho contas para pagar, eu tenho imposto para pagar, eu tenho dívidas que precisam ser sanadas, e hoje eu não tenho peixe nenhum para vender e ganhar o recurso. Dá para relaxar? Consegue ficar relaxado numa situação assim, sabendo que tem compromissos e hoje você não tem recurso, e hoje você não tem provisão? Então eu acredito que esses homens estão chegando decepcionados, que esses homens estão chegando esgotados, cansados fisicamente, esgotados psicologicamente, decepcionados, frustrados, preocupados. Será que nós não poderíamos dizer que esses homens estavam cansados e sobrecarregados? Olha esses pescadores cansados e sobrecarregados, mas Jesus vê e de dentro do barco ele diz: vinde a mim, vós que estáis. Não é esse contexto, tá? Mateus 11:28, Jesus diz isso: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é leve e suave. Jesus fala: está cansado? Vai fazer? Não. Está cansado? Vem descansar. Está cansado? Vem aprender de mim. O problema de quem se envia é que Jesus não testifica. O problema de quem mesmo, ide, não vá se Jesus não mandou. Vinde a mim e eu te descanso. Por que Jesus primeiro descansa? Para depois poder ensinar. Porque ninguém cansado quer aprender. Ninguém sobrecarregado quer aprender. Eles estão cansados e sobrecarregados. Pensa comigo, eles cansados e sobrecarregados, olhando da água para a terra. Voltamos, não pescamos nada, estamos cansados e sobrecarregados. O que fazer? Já sei, vou achar alguém que me empreste o dinheiro que eu preciso. Já sei, vou procurar um terapeuta para tratar as minhas emoções. Já sei, vou arrumar uma renda extra. Vou trabalhar um pouco mais. Vou arrumar uma dupla jornada. Vou ser o Július. Vou ter 2 empregos. Pior, alguns até pensariam: vou fazer algo ilícito para ganhar esse dinheiro que eu preciso. Porque cansado e sobrecarregado a gente não toma decisão de maneira adequada. Cansado e sobrecarregado a gente faz o que não deveria fazer. Cansado e sobrecarregado a gente acredita na solução que o homem pode dar, no que o homem pode fazer. Mas olhando para as águas, porque essa é a ótica de Jesus, olhando para as águas, aprendendo com Jesus, descansando nele, nós vamos encontrar algo maior. Nós vamos encontrar a verdadeira solução, porque agora, de dentro do barco, depois de ter aprendido, depois de ter afastado da terra, entrando mais na água, depois de ter sentado para ouvir, descansar e aprender de Jesus, agora ele diz: vamos para águas mais profundas. Existe um nível maior, existe uma dimensão maior, Então agora ele vai dizer isso. Antes de ir para águas mais profundas, nós precisamos descansar. Nós precisamos, porque ele vai dizer porque vamos para águas mais profundas. E lá em águas mais profundas ele vai dizer: lance as redes. Lance as redes. Então ninguém nunca irá para águas mais profundas sem antes sair do raso. Esse é o nosso problema. A gente quer ir do raso para águas mais profundas. A gente passou a noite inteira pescando, não pegou nada, está frustrado, decepcionado, de cara feia, emburrado, querendo desistir de tudo. E a gente quer sair do raso e já ir para águas mais profundas. Mas pensa comigo, se esses homens saíssem do raso e fossem para águas mais profundas, quando a pesca viesse, eles não teriam força para puxar a rede. Porque quem não descansa não tem força. Quem não descansa não se compromete, Então a gente nunca vai ir para águas mais profundas sem antes se afastar da praia.
O afastar da praia fala de um posicionamento. Nesse posicionamento a gente começa a aprender de Jesus, a gente começa a ouvir Jesus, a gente começa a descansar em Jesus. Aprendendo, vai sendo ministrado, vai descansando. Então, mais importante, porque é que muitas vezes as pessoas pensam nisso? Às vezes dentro dos barcos as pessoas se frustram, se cansam e se decepcionam por não estar fazendo nada. Eu vou parar, eu vou sair porque eu não faço nada. Querido, entenda algo, não é que você não está fazendo nada, é que nesse momento, enquanto você não está fazendo nada, existe alguém fazendo algo em você. É nesse momento que a gente não está, se eu não estou fazendo nada, é porque ainda Ele não terminou o que tem por fazer em mim. Essa hora é difícil dar glória a Deus. Essa hora o aleluia embarga, né? Como? É o pastor que está me parando? Não, Deus é que ainda não terminou o que Ele começou em você. E aí a gente quer sair do raso e ir para águas mais profundas. Não, porque ao afastar da terra é com você, não é com Ele. Ele vai dizer, vamos para águas mais fundas, mas depois que você afastou o barco da terra, você está aqui na terra e dizendo, por que é que não me manda jogar as redes? Porque se jogar as redes no raso, elas só traem sujeira. Se jogar as redes no raso, elas só traz enrosco. Jogar as redes no raso compromete a rede e não produz resultado. Por que é que não está? Porque eu ainda não decidi me afastar da terra. Sabe o que Jesus está dizendo hoje? Afasta esse barco. Como afastar? Vai para dentro da água. Vai para dentro da água, vai para dentro da água, vai para dentro da palavra, vai para a oração, vai para a comunhão, vai para a vida com Deus. O barco não está inutilizado. Vamos massagear o teu ego um pouquinho, para você dar um sorriso. O teu barco não está inutilizado, ele só está na posição errada. E se eu não estou ainda na direção de Jesus, é porque o barco ainda não é de Jesus. O barco ainda é meu. Ainda é meu, e eu quero nessa posição. Então, o mais importante do que lançar as redes é ter força e comprometimento, para que nada do que veio nelas se perca. E como eu ganho essa força? Como eu ganho esse comprometimento? Querido, pescador cansado, ao menor sinal de algo que não lhe agrade, ele abandona o barco. Pescador cansado, ao primeiro sinal de contrariedade, ele diz, não pesco mais, não brinco mais, estou fora. Não é assim? Agora o descansado está comprometido. É para jogar a rede, vamos jogar. É para trazer a rede, vamos jogar. Quem me ensina isso? Pedro. Porque depois de ir para águas mais profundas, Jesus vai dizer, Pedro, agora sim, lança as redes. Agora quando? Agora depois de se afastar da terra. Agora depois de entrar no barco e aprender a descansar e confiar em mim. Agora lança as redes. O que o irmão falou te tocou? Ou será que nós estamos ainda só o eu? Por que nós não estamos comprometidos em lançar a rede? Porque a gente ainda não aprendeu a descansar, irmão. E porque não aprendeu a descansar, a gente está se apegando a coisas que vão passar, e não aquilo que vai ser eterno. Aí agora ele diz, lança as redes sobre as águas. E aí o Pedro diz assim, Senhor, posso dizer algo? Olha, nós tentamos pescar a noite toda, e nós não pescamos nada. Mas sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Sabe por que muitas vezes nós precisamos parar, afastar da terra e ouvir e descansar? Porque às vezes a gente começa a fazer algumas coisas e a gente começa a achar que é bom demais. E a gente começa a achar que a gente sabe. A gente começa a achar que a gente é que entende. Que do nosso jeito é que funciona. Quem é o pescador ali na história? Pedro. De quem é o barco? De Pedro. De quem é a trupe que está ali? De Pedro. Mas quando Jesus fala, Pedro diz, Senhor, depois de me afastar da terra, depois de parar e ouvir a tua voz, de aprender do Senhor, não tem outra resposta senão, deixa para lá o meu conhecimento, e sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe, quantas vezes você já não disse assim, eu não acho que é assim. Não tem a ver com achar, tem a ver com aquilo que está escrito.
Pedro diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe o que a gente está dizendo para Deus quando a gente fala, eu não acho que é assim? Está dizendo, o meu jeito é melhor do que o jeito de Deus. Só que para lembrar do jeito deles, teve frustração, decepção e nenhuma pesca. O que tua vida está produzindo? O que nossa vida produz a partir do que a gente acha que sabe? Eu sei. O que ela está produzindo? A evidência do aprendizado, querido, não é as redes virem cheias, porque rede vir cheia é o que ele faz. A evidência do aprendizado é o Pedro dizendo, eu vou obedecer. Olha a obediência aí. Sou crente, mas não obedeço. Sou crente, mas parece que eu faço questão de ir na contramão. Crente anda na contramão? Anda do mundo, não da palavra. Parece que a gente aprende a palavra dizendo, não estou falando diretamente para ninguém, estou falando para um povo aqui. Para um povo que crê em Deus, para um povo que acredita na palavra. Agora pensa, o que você está fazendo, o que você tem feito, como você está vivendo, o que você está pensando aí agora, como você sai de um culto, como você se comporta amanhã depois desse culto, tem a ver com a palavra? Só pensa nisso. Será que tem a ver? Jesus faria o que eu estou fazendo a partir disso? Jesus teria esse comportamento? Ah, pastor, isso é duro demais. Não é, porque Ele nos ensina. Ele nos ensina com a palavra, Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar. E nós temos tudo, né, para viver dessa forma. Como? Sob a Tua palavra. Senhor, verdade, em outro tempo não deu certo, mas sob a Tua palavra eu vou obedecer. E mais do que isso, querido, ali já tinha amanhecido. E não se pesca de rede de dia. Rede se pesca à noite, não de dia. Mas já não tem a ver mais com lógica, tem a ver com obediência. Senhor, sob a Tua palavra. E aí a gente ouve domingo após domingo, quarta após quarta a palavra, mas não obedece a palavra. E aí a vida não muda, piora muitas vezes, irmão. Até quando nós vamos dizer que somos crentes e a nossa vida parece que a cada dia piora. A gente começa a ver mais atitudes do reino do outro lado do que do reino dos céus. O que é que nós cantamos no Pai Nosso? Venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino. O que é isso? Não é eu pegar, não gostei, não é assim, Senhor, muda isso. Não, Senhor, que seja aqui na terra como é aí no céu. Que seja aqui na terra como é aí no céu. Mas muitas vezes a gente está querendo mudar o céu a partir da terra. Muitas vezes a gente está querendo dizer como é que deveria ser no céu. Sabe, então a evidência foi a obediência sob a palavra. Por isso Deus permite que algumas noites sejam frustrantes mesmo, que algumas pescas sejam decepcionantes mesmo. Porque acredite, é na decepção do natural que Ele pode lançar sobre nós um encargo para viver o sobrenatural. É quando nós nos posicionamos. Irmão, o ser humano, vamos lá, vou falar que sou eu, porque senão, eu sou assim. Quando eu me decepciono, o que eu faço? Eu vou atrás de uma outra realização para encobrir a decepção. Quando algo não dá certo de um lado, o que você faz? Você fala, então vou buscar em outro lugar para resolver o que me decepcionou. Mas a gente não aprende a lidar com a decepção. A gente não aprende as lições que Deus está nos ensinando no meio da decepção, porque Ele quer nos alinhar. Querido, nós precisamos entender algo. A nossa vida ela é feita de escolhas. Nós somos hoje o que nós escolhemos ontem. Nós seremos amanhã o que nós escolhemos hoje. Porque aí nós temos uma tendência a dizer assim, não, isso é o diabo. Não, isso muitas vezes é resultado das tuas ações. A Bíblia é clara, a Bíblia diz o que o homem plantar, isso ele colherá. O que o homem plantar, ele semeará. Não tem como fugir disso. Semana eu conversava com a minha esposa acerca de algumas situações. Eu falava, como é que pode as pessoas não acreditarem? Elas fazem o mal, aí vem o mal sobre elas. Elas dizem, não, mas isso aconteceu por isso, por aquilo. Não, queridão, está colhendo o que plantou. Muda o plantio. Muda a semente que está lançando. A gente está constantemente reclamando do que colhe, mas não se responsabiliza com o que planta. Não estou gostando do que estou colhendo, mas não me preocupo em mudar a minha semente. Está só colhendo pepino, mas está colhendo pepino porque planta pepino.
Mude a semente, mude a semeadura, né? E a colheita vai mudar. Então a questão mais importante hoje não é o que nós fazemos, não é o resultado, mas é o que nós nos tornamos enquanto fazemos. Não é acerca do que eu estou fazendo, não. É acerca do que eu me torno enquanto eu faço. É isso que é mais importante, porque o que nós fazemos é resultado. Pesca é resultado. Ser pescador é processo. É diferente. Então, pensa comigo, quando foi que esses homens estavam mais perto do propósito de Jesus para a sua vida? Qual foi o momento em que eles estavam mais perto do propósito de Jesus se cumprir na vida deles? Quando foi? Quando a pesca deu errada. Quando a pesca foi frustrante, quando eles não conseguiram o que queriam, quando as coisas não aconteceram como eles esperavam, que eles estavam mais próximos daquilo que Jesus tinha para eles. Querido, vem para cá na quarta, no nome de Jesus, longe do alcance das crianças. Sabe o que isso significa? Não tem coisas que até não são ruins, mas que as crianças não podem pegar por sua baixa estatura. Não tem? Vou dar um exemplo. Eu olhei para o Alisson aqui, eu não sei porque eu lembrei. Você vai para o Beto Carreiro e tem lá um monte de brinquedo legal. Você vai entender porque eu olhei para ele. Um monte de brinquedo legal, não é assim? Só que nos brinquedos tem uns medidor de altura. Para andar nesse brinquedo tem que ter essa estatura. Não, como é o Alisson, né? Como é que regula isso aqui? Aqui, né? É o Alisson. Ó, tem que ter essa estatura. Aí chega o Alisson lá, doido para brincar na montanha-russa. Como é que é o nome daquele que cai lá? O Big Tower. Doido para ir para o Big Tower. Eu estou doido para ir para o céu, irmão. E aí tá lá, doido para ir para o Big Tower. Chega lá, ó. Não dá estatura. E porque não dá estatura, não pode brincar no brinquedo. Existem coisas que não são erradas, mas que as crianças não podem tocar porque não têm estatura. Nós somos herdeiros, mas enquanto não tivermos estatura, não desfrutamos da herança. É necessário de um tutor, a Bíblia diz isso. Enquanto não deixa de ser menino, mesmo sendo herdeiro, não desfruta de nada. O que isso significa? Não é ganhar estatura aqui fora, porque amadurecimento não tem a ver com estatura externa. Pega essa, amadurecimento não tem mesmo nem a ver com idade. Tem gente que já está, fazendo hora extra na terra e ainda não amadureceu. Não tem a ver com idade, tem a ver com aquilo que nós fazemos, com o que aprendemos. A Bíblia diz que nós precisamos ter a estatura do varão perfeito. Quem é a estatura do varão perfeito? A altura de Jesus. Aqui fora? Não, aqui dentro. Entende isso? Existem coisas que já estão disponíveis, só não temos acessado ainda, porque não temos a maturidade. Então, isso nós estamos vendo aqui. Então, quando foi que esses homens mais estavam próximos do propósito se cumprindo? Quando eles estavam diante da frustração. Foi quando deu errado que as coisas estavam começando a dar certo. Foi quando eles Mas o que eu acabei de dizer? Quando dá errado na terra, o que você faz? Passa a mão no telefone e fala para aquela pessoa: escuta, dá para resolver esse problema? Dá para ser meu salvador? Não, o Messias, o Yeshua Hamashia, é Cristo, é Cristo. Dá para resolver? Não, eu vou buscar em Jesus. Cristo é a solução. Senhor, o que o Senhor quer diante dessa decepção? O que o Senhor quer me ensinar nessa decepção? Porque às vezes as coisas estarem dando certo, já disse isso. A gente acha que a aprovação é quando está dando tudo certo. Os homens não pescaram nada, não pegaram nada, mas Jesus está no barco. Gênesis capítulo 11, os homens estão construindo uma torre. E a torre está crescendo, a torre está ganhando dimensão, a torre está ganhando proporção. No entanto, Deus não está na torre. Gênesis 11:6, o Senhor diz: vou descer e vou confundir a língua desses homens e espalhá-los pela terra. O barco não tem pesca, mas Jesus está dentro dele.
A torre está crescendo, mas Deus não está nela. Sabe, é isso para a gente pensar, se às vezes a gente não se emociona mais com o resultado do que deveria se comprometer com o propósito. Sabe, gente que vive por resultado nunca vai ser fiel. Porque gente que vive pelo resultado, não deu resultado, estou fora, vazei, não conta comigo. Agora gente que é pelo propósito, não, é pelo propósito. Pode não estar dando resultado, mas tem um propósito. Sabe, resultado sem processo não se mantém. Resultado sem processo, afastar, aprender, águas profundas, lançar a rede sob a palavra, vai perecer e não vai permanecer. Mas quando nós aceitamos o processo, entendemos e aceitamos, aí o resultado vem. João capítulo 15, verso 16, Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, e escolhi para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto permaneça. Olha, em Jesus, que é o processo, tem resultado. Só que o resultado, aquilo que vem como resultado do processo em Jesus, não perece, permanece. Por que às vezes o negócio não permanece, o ministério não permanece, o relacionamento não permanece? Porque não é resultado de processo. E quem não quer viver o processo, não concretiza propósito. Quem não se dispõe ao processo, não manifesta propósito. Então o mais importante, queridos, não é apresentar resultados, é não perder o propósito. E sabe, isso já estamos aqui indo para a reta final. O verso 7 me ensina isso. Porque quando nós vivemos de propósito, olha que lindo. O barco estava fora, agora eles põem o barco na água. Eles se afastam da terra, aprendem de Jesus. Depois de aprender vem o veio o vinde, o descansar e agora o ide para águas mais profundas. Agora Pedro, lançai as redes e dizei aos outros que lancem as redes. E eles lançam as redes. Sabe o que acontece? Eles lançam a rede e quando eles lançam e eles vão puxar a rede, olha o que acontece, as redes vêm cheias. Está tão cheia que agora eles precisam dizer para o outro barco dos amigos, vem para cá que nós temos o que compartilhar. Vem para cá que nós temos para dividir. Está entendendo o quanto o processo é importante? Porque se não tem processo, eu digo, a pesca é minha, é tudo meu, nem que eu perca de volta para as águas, mas eu não compartilho com ninguém. Mas agora, quando eu me afasto da terra, quando Jesus está no barco e no barco Ele é Senhor, eu não tenho problema de dizer, vem para cá que tem peixe sobrando, vem para cá que tem peixe para esse barco e para o teu barco, é possível compartilhar. Sabe do que isso fala? De unidade, de comunhão. Unidade, comunhão. Quando é que temos dificuldade com a comunhão? No raso. Quando é que temos dificuldade com a unidade? No raso. Quando é que temos dificuldade? Queridos, diz uma coisa assim. Quem é que diz assim? É meu. É meu. Não pega que é meu. Daqui. Quem é que diz? Criança. Quarta-feira vem para cá, longe do alcance das crianças. Será que às vezes a gente não está em uns baita marmanjão? E dizendo, é meu, isso aí tinha que ser meu. O reino do eu é o reino das trevas. O reino de Deus é nós. Já parou para pensar nisso? Pai nosso, pão nosso. Olha só, façamos nós. É tudo nosso. O eu, não foi a proposta do diabo para o homem? Se você me adorar, eu te dou. Não é isso? Será que às vezes a gente não está vivendo mais o eu do que o nós? Então o mais importante não é o resultado, é o processo, é estabelecer o propósito. Sabe, ali nós vemos, veio uma grande pesca, compartilhou com os outros barcos, sobrou para todo mundo, agora todo mundo tem. E o que essa pesca gerou? Pensa comigo, irmão. Quando algo dá certo na tua vida, o que você faz? Qual é o teu sentimento? Quando você faz um bom negócio, quando você ganha um aumento, quando a tua pregação foi boa, o que acontece? Será que é eu? Olha essa pesca. Essa pesca não gerou orgulho. Essa pesca não gerou soberba. Essa grande pesca não gerou vaidade. Quando o peixe vem e eles dividem, logo em seguida Pedro, quem é Pedro? O dono do barco. O que é que Pedro faz? A Bíblia diz, e Pedro se prostrou diante de Jesus. O barco é meu, as redes é minha, a prática de pesca é minha, mas diante de Jesus eu entendo que eu não passo de um pecador. Por que é que a gente ainda fica dentro da igreja brigando por coisas, irmãos?
Se tem, eu fico feliz, se não tem, eu não fico. Se faço, eu estou alegre, se não faço, eu já fico de cara feia. Por quê, irmão? Me ajuda. Por quê? Porque a gente está dizendo é meu, é meu, é meu, é meu, mas quando pega, Pedro diz, eu nesse barco só sou o pecador. Ele ainda diz, Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Sabe, é um resultado que não produz orgulho, que não produz vaidade. A gente só fica brigando por direito quando a gente acha que tem direito. Por que que para mim não tem? Por que que eu não recebo? Por que que eu não isso, eu não aquilo? Porque eu estou dizendo, eu tenho direito. Mas ali gerou entendimento, porque propósito gera entendimento, propósito gera arrependimento, propósito gera humildade. Fica de pé, por favor. Pedro diz, afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro reconhece quem é. Pedro reconhece quem Jesus é. Pedro se prostra e assume que ele mesmo é um homem pecador. Resultado é o que nós fazemos. Propósito é aquilo que nós nos tornamos. Jesus não chamou ninguém para dar... Irmão, será que os anjos não poderiam dar infinitamente mais resultados do que nós? Não é não, Fernandão? Pensa os anjos cantando santo, santo, santo. Quem é o Mateus, né? Com essa voz diante de um dos anjos que canta santo. Quem é aqui né, Thaís? Diante de um Davi com a sua harpa. Quem somos nós? Quem somos nós? E aí a gente entende que o que eu faço não é o mais importante. Que enquanto eu estou dedilhando, Ele está olhando para a vida de quem dedilha e não para quem está, para o que está sendo dedilhado. Enquanto a gente prega, Deus não está se impressionando com a mensagem. Deus está olhando para o mensageiro. Deus está olhando para as nossas vidas, porque é isso que importa. Deus está olhando e dizendo, o que você se torna nos processos da sua vida? O que é que você se torna quando não pesca nada? O que é que você se torna quando dá tudo errado? O que é que você se torna quando as coisas não acontecem como você queria? O que é que você se torna? Porque o que você se torna é mais importante do que aquilo que você faz. O que você faz é resultado, e resultado é temporário. O que você se torna é processo, propósito, e propósito é eterno. Ter peixe não faz de alguém pescador. Ter peixe não faz de alguém pescador. Hoje em dia o cara vai pescar e não pega nada. O que ele faz? Estão confessando pecado, irmão. Passa na peixaria e compra o peixe. Mas não foi porque ele comprou o peixe que ele se tornou pescador. Ouve, irmão, recebe. 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 Carregar o peixe não faz de você um pescador. Sabe qual é o problema de comprar o peixe? É que o que a gente comprou está morto. Mas o que a gente pesca tem vida. Quando a gente compra, o que a gente comprou está morto. Mas o que a gente pescou no processo, aprendendo a ser pescador, tem vida. Quando a gente compra, a gente não tem envolvimento com o que comprou. Mas quando a gente pesca, tem aquela briga boa. Irmão, vamos para a igreja. Vamos não. Aí se dá linha. Fisgou, mas dá linha, né? E vai indo, só aqui, uma hora vem. Estou aqui, a linha estica, às vezes fala, agora vem. Aí de repente corre um pouco mais. Tem o processo. Até que você começa a ver o peixe pulando perto do barco. Você diz, está vindo. Está vindo. Até que chega aquela hora de pôr para dentro do barco. Não é não, Rian? Que alegria, né? Aí põe. Mas que graça tem comprar o peixe na peixaria morto lá no gelo? Só para dizer que pescou? A nossa pesca precisa ter vida, foi o que ele falou. Quando nós entendemos isso, irmão, a pesca pode estar amanhã de manhã na padaria. A pesca pode estar amanhã no ir para o trabalho. Porque a gente, você entende? Eu não sei se você, talvez a gente não compreende isso, irmão. E quando essa chave mudar, tudo muda. Às vezes as pessoas vêm, esse mês não vou ter dinheiro, porque o dinheiro foi... Não, quando eu digo para vocês assim, a gente vive um dia de cada vez debaixo da graça, é a mais pura verdade. Está aqui minha família.
É um dia de cada vez debaixo da graça, porque eu entendo que o trabalho que Deus nos deu é para nos manter aqui. Só que lá na eternidade essa profissão não continua. E a gente está querendo isso para gerar conforto numa terra que a gente não vai ficar nela. Então trabalhar, quando eu entendo, o trabalhar é o meu campo para lançar as iscas. Só que talvez lá é onde eu boto mais os peixes para correr. Uma ida na padaria pode se tornar uma viagem missionária. Lá na padaria tem gente indo para o inferno, não tem, irmão? Gente chorando, gente... Mas eu preciso comprar para comer, para correr, para ganhar, para comprar, para ter, para adquirir, para desfrutar, Como é que eu vou olhar para os lados? Como é que eu vou me preocupar com os lados? Eu quero um sofá novo, mas Deus queria que essas pessoas fossem para o céu. Eu quero uma TV maior, mas Deus queria que essas pessoas contemplassem a eternidade. Eu quero um carro melhor. Não estou dizendo que nada disso é errado, não, você não me entenda mal. Você pode evangelizar alguém indo comprar teu carro, cara. Eu falava essa semana, minha esposa perde clientes por falar de Jesus. E às vezes ela vem falar, o que eu faço? Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Porque a minha Bíblia diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi, então continua. Podemos passar apurado, podemos não ter o conforto, podemos não ter o que queria, mas fale o que você tem que falar, ainda que perca, porque podemos perder aqui, mas um dia valerá a pena aquilo que perdemos aqui. Sabe, hoje você precisa pensar nisso. O que é que eu entendo que essa lição foi aprendida? Porque agora o barco está cheio, tem uma grande pesca. E o que é que os pescadores fazem? A minha Bíblia diz: arrastaram tudo para a terra e abandonando tudo, seguiram Jesus. Que lindo! Tem gente que abandona o barco quando ele está vazio. Não pegaram nada, estou fora, vou procurar uma outra embarcação, uma outra tripulação, um outro capitão, que aqui não tem peixe. Mas eles abandonam agora. E eu não acredito que eles deixaram o peixe ao léu. Não, eles devem ter dito a alguém: olha, alguém desfrute do que nós pescamos. Alguém tome posse do... O que você está pescando? E se hoje Jesus dissesse: larga essa pesca e me segue? Quantos domingos a gente não está lá na pesca, no sofazão, na televisão? Ah, eu ir para o culto um frio desse. E esses homens abandonam a pesca, que agora nós entendemos. Lembra, Pedro diz: sou só um pecador. Jesus diz assim: Pedro, não temas, não temas. Eu estou mudando a dimensão da tua vida. Eu estou mudando a dimensão da tua história. Pedro diz: eu sou pecador. Jesus diz: a partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de vidas humanas. Você entende ou não? O peixe perece. Deixa um peixe aí uns dias na tua casa sem refrigeração, ele apodrece. Mas uma vida ganha para Jesus vai para a eternidade. A pesca vai passar, mas as vidas vão para a eternidade. Aleluia. Curva a sua cabeça aí.